Maravilha, meus amigos, a paz de Cristo para todos os professores da Escola Dominical que nos acompanham aqui semanalmente. Sou o professor Denis Pereira e estamos aqui todas as semanas para ajudar, para auxiliar na preparação da próxima aula. E nós estamos chegando com a lição 12, classe dos pré-adolescentes, a importância do evangelismo. Você já está inscrito no canal? Se ainda não está, inscreva-se e ative as notificações, porque é muito importante para nós, para o canal e para você também. Isso nos motiva a continuar trabalhando aqui com este conteúdo, tá certo? Compartilhe com seus alunos, deixe o seu comentário, que também é sempre muito importante para nós, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais uma aula da escola aqui dominical. Aqui na descrição do vídeo você encontra aí diversos materiais, tá? Tem 3 links, um link para baixar o material gratuito em PDF, um outro link que é o link do meu WhatsApp. Entre em contato conosco, será um prazer atender a sua igreja, pregações, ministrações, acampamentos, eventos. Siga o meu Instagram, Denis Pereira Oficial. As fotos das nossas viagens estão todas por lá e tem muito mais conteúdo também, tá certo? Vamos lá então, não estou muito bem de saúde, então me perdoem por alguma coisa, tá certo? Eu estou ainda me recuperando, tá? Bom, Lucas 4:18. O Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Então, primeira coisa aqui que a gente vai aí entender, né, qual que é esse chamamento da igreja, tá? Todo cristão ele é um evangelista. Todo cristão ele deve ser um evangelista, tá certo? E na aula dessa semana você aprenderá que é preciso pregar a palavra de Deus, não apenas com palavras, mas principalmente com atitudes. Eu particularmente não gosto desse tipo de desassociação, porque palavras e atitudes precisam ser coerentes uma com a outra. As duas coisas têm que caminhar juntas, ok? Então não tem essa de que pregue com atitudes, se necessário, use palavras. Não. Quando a Bíblia usa o termo que a gente vai ver aqui de Marcos 16:15, de pregai, pregai ali é verbalizar, ok? Pregar ali é verbalizar, é gritar, é falar em voz alta. Então, o ensinamento de Cristo para pregarmos o evangelho é verbal, tá? Agora, eu devo viver uma vida coerente com aquilo que eu falo, tá certo? Muito bem. Então, primeira coisa, é preciso pregar a palavra de Deus. Vamos entender um pouquinho aqui o que é evangelismo. Você sabe o que é aí evangelismo, tá? Bom, evangelizar é o nosso dever. Então é preciso falar da palavra de Deus a todo o momento, tá? Ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura, tal, quem crê e for batizado será salvo, ok? Isso é evangelizar. Agora, os anjos queriam esta missão preciosa, tá? Mas Deus não deu a eles esta missão. Então ele nos chamou para cuidar das almas, tá? Então é um ciclo vicioso. Nós temos um encontro com Cristo, somos discipulados e ganhamos outras pessoas que são discipuladas que ganham outras pessoas. Esta missão deve ser a prioridade da igreja, a prioridade de todos os cristãos. Os evangelhos narram o trabalho de Jesus na obra evangelística, tá? Então, se você vê aí o que Jesus fez, ele anunciou o evangelho. O evangelho é mensagem de salvação, o evangelho é mensagem de transformação, o evangelho é o bote salva-vidas do pecador que está é, perdido no meio deste oceano chamado mundo, tá? Será que dá uma frase aí? Vamos ver? O evangelho, vamos lá? O evangelho é o bote salva-vidas. Quem anotou aí? Fala para nós aí nos comentários. O evangelho, eu nem sei se eu vou conseguir de novo. O evangelho é o bote salva-vidas para o homem que está
à deriva, tá? Então, quem está à deriva está perdido. Quem está perdido, Jesus disse, né? Porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós temos o exemplo de Paulo. Então, depois de Jesus, o apóstolo Paulo é o maior exemplo no compromisso com o evangelismo e com as missões do Novo Testamento. Ele mesmo citou que não sentia vergonha de pregar o evangelho, porque ele tinha a convicção de que o evangelho é poder transformador para todo aquele que crê. Tá? Então, Paulo, nós estamos estudando a revista os assuntos de Paulo na classe dos adolescentes. Paulo foi o maior plantador de igrejas. Ele fez 3 viagens missionárias e ele tinha costume de estabelecer obreiros nas cidades, depois enviar cartas, por isso que nós temos 3 epístolas que ele enviou, tá certo? Então, Paulo foi tão envolvido com a pregação do evangelho que a sua morte é o preço que ele teve que pagar por ser tão envolvido aí com a pregação do evangelho, certo? Então, a igreja não pode deixar de falar do amor de Deus ao mundo, tá? Ela não pode deixar de falar do amor de Deus ao mundo, tá? A igreja é como um alarme de incêndio para esta geração, né? Aí eu faço aqui uma pergunta: como pregar o evangelho sem confrontar o pecado? É possível sem criar polêmicas? É possível hoje pregar o evangelho sem criar polêmicas? Fala pra gente aí nas redes sociais. Bom, tópico 2 aqui, a igreja cuida dos necessitados. Aqui cabe uma pergunta: como que é aí na sua igreja? O evangelismo, o departamento de evangelismo da sua igreja funciona? Ou o evangelismo, porque assim, ó, eu percebo que em algumas igrejas o evangelismo tem que ser um evento. Tem que alugar uma carreta, tem que trazer um cantor, tem que fazer um show, né? Aquele evangelismo de 2 em 2 na rua depois do EBD, na maioria das igrejas não existem mais. Fala pra gente aí nos comentários. O trabalho de discipulado não se resume apenas a pregar a palavra de Deus para as pessoas aceitarem a Jesus como Salvador. É preciso continuar o trabalho de ensino a fim de que o recém-convertido se fortaleça na fé. Para isso, toda a igreja deve estar envolvida para cumprir o seu papel e acolher os novos irmãos na fé, inclusive cuidar dos mais necessitados. De que forma a igreja pode ajudar os mais carentes? Por isso que a Bíblia diz assim, ó, Mateus, né, 28, vamos abrir aqui Mateus capítulo 28, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a tarefa de evangelização, ela é uma tarefa muito ampla, enquanto igreja, não é? O que a igreja precisa fazer? A igreja precisa ter equipes específicas, ou seja, equipe de evangelização. Toda a igreja deve evangelizar? Sim. Agora, existem pessoas na igreja que elas são capacitadas espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, para quê? Para cuidar, para orientar, para discipular. É aquela pessoa que ela vai encostar do lado do novo convertido e vai ajudá-lo a caminhar, tá certo? Então, a ajuda aí, ela é extremamente necessária. Então, não é simplesmente só ir lá pregar e vir embora. Não. O evangelista é isso, né? Ele vai, prega, ganha a pessoa e acabou. É preciso evangelizar com discipulado, tá? E o discipulado se resume apenas ao discipulado da escola dominical? Preciso rever isso, tá? É preciso rever isso. Ajudar os mais necessitados é bíblico. A igreja primitiva compartilhava da doutrina, comunhão, partir do pão e orações, tá? Então, doutrina, palavra. Eles estavam, perseveravam na palavra, tá? Partir do pão, para que ninguém tivesse ali nenhuma necessidade. Comunhão são aí a ceia do Senhor, não é verdade? Eles sempre estavam ali, a comunhão da igreja, eles sempre estavam ali reunidos e eles também estavam firmes e perseverantes nas orações, tá? E aí faz uma pergunta aqui: como a igreja pode pregar a palavra para alcançar as pessoas que ainda não aceitaram o evangelho e permitir que entre os irmãos haja pessoas passando fome? Aí entra a questão da assistência social da igreja. Novamente, são pessoas muito preparadas
E aqui, preparo intelectual. São pessoas, às vezes pessoas que já passaram por uma condição dessa e, portanto, elas sabem identificar, porque às vezes a pessoa não quer pedir ajuda, tem vergonha, entende? Então, porque isso precisa ser feito com muita solidariedade. Isso é um ministério, tá? Ser generoso, isso é um ministério. A igreja inteira deve se reunir e investir e levar, mas de uma forma em geral, você deve ter ali alguém que vai fazer as coisas acontecerem, que vai identificar aí os necessitados. Você conhece um mandamento para cuidarmos dos aflitos? Tiago disse: a religião pura e verdadeira é ajudar os órfãos e as viúvas quando estes estão com necessidades. A Bíblia manda: quem tiver 2 túnicas deve dividir com quem não tem nenhuma. Se alguém nos pedir algo, temos que dar. Deixa eu só ver aqui, ó. Quem tiver 2 túnicas deve dividir com quem não tem uma, tá? E se alguém nos pedir algo, temos que dar. Pera um pouco. Essas versões, tradução, linguagem de hoje, eu falo para esse povo: não use estas versões. Não use estas versões. Ah lá, ó. Não é que se alguém nos pedir algo. Não é, não. Tá? Ó. Aquele que tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E aquele que tem alimentos, faça o mesmo, tá? Então, cuidado aí, tá? Devemos compartilhar o pouco que temos com as pessoas, não apenas com os nossos irmãos, mas também com qualquer pessoa. Qual que é a ideia aqui? É a ideia aí do compartilhar, tá? Aí, muitas vezes, ajudar por amor ao próximo é a maior pregação. Não, irmão. Obra social não é pregação. Obra social acompanha o trabalho de pregação, mas não é pregação. Então, vamos lá. Vamos lá, essa aqui eu vou gravar. Da mesma maneira que não adianta pregar o evangelho e mandar a pessoa embora de mão vazia, sendo ela uma necessitada, tá? Embora, cuidado. Gente, essas frases de efeito, meu Deus do céu, que perigo, é um perigo. Mas vamos lá. Então, vamos lá, não é que não funciona, vamos lá. Da mesma maneira que é incoerente pregarmos o evangelho e mandarmos embora o necessitado com fome, também é incoerente, e aí neste caso, inútil, alimentarmos a pessoa sem pregar o evangelho. Porque a missão principal da igreja é pregar o evangelho. O evangelho muda destinos, o evangelho muda as pessoas, certo? Então, as duas coisas devem caminhar juntas. As duas coisas devem caminhar juntas. Mas a assistência social não pode ser colocada de forma alguma no mesmo patamar que o evangelho. Não pode. A igreja não é uma instituição de caridade, como corpo de Cristo. Até porque, como corpo de Cristo, um cuida do outro. Então, isso não é nem necessário. Agora, a igreja pode sim, como organização, realizar obra social. O que ela não pode é esquecer-se de sua missão principal, que é pregar o evangelho, que muda o destino do homem, porque está fazendo ação social. Eu não vou nem falar nada. Deixa pra lá. Vou nem falar nada, tá? Então, é preciso ter aí muito cuidado com isso. Use palavras, pregue com a vida. Eu já disse que eu não gosto desse termo. Como que é? Pregue com atitude, se possível, use palavras. Devemos pregar diariamente, aproveitando sempre as oportunidades. O apóstolo disse aos crentes em Éfeso: em nossa união com Jesus Cristo, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Com isso, sabemos qual é o nosso papel: trabalhar para que muitas pessoas sejam salvas por meio do evangelho. Os servos de Deus precisam praticar boas obras. O crente deve pregar o evangelho com suas palavras e com suas atitudes. As pessoas precisam ver Cristo em nós, em tudo, elas precisam ver Cristo em nós.
O nome de Cristo deve ser glorificado em nós. Não é? A palavra de Deus deve ser pregada, mas essa não é a única maneira que usamos para anunciar o evangelho. Por meio de um bom testemunho, podemos manifestar atitudes que estejam de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então, assim, ó, um cristão, nascido de novo, claro, ele sempre dará bom testemunho. Sempre dará bom testemunho. Agora, não há um lugar na Bíblia que diga isso. Olha, vocês não precisam pregar, é só dar bom testemunho. Não, a ordem é ide e pregai. E aí o que acontece? Quando eu estou comprometido em pregar o evangelho e anunciar o evangelho, eu estarei comprometido em viver uma vida coerente com aquilo que eu prego. O que está acontecendo é o seguinte, então quer dizer que o importante é dar testemunho? Então eu não preciso pregar. Sabe o que não tem? Nem testemunho, nem pregação. Eu particularmente, eu me irrito quando foge-se do texto. O texto é claro, ide e pregai. Acabou. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Ide e pregai. Aí depois, vós sois sal da terra, luz do mundo. Entende isso? Então preguem a palavra, deem bom testemunho e preguem a palavra. E deem bom testemunho e preguem a palavra. Concluo, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. A pregação atrai a atenção do pecador. O testemunho mostra coerência naquilo que nós estamos pregando. Mas vale lembrar que o poder está no evangelho, não é no meu testemunho. Não é no meu testemunho. Se Jesus pensasse dessa forma, ele tinha ficado mudo aqui. Não. Ide e pregai. Ide e pregai. É para a gente sair às ruas, é para a gente falar de Jesus para as pessoas. Tá certo, meus amigos? Mais uma aula chegando aqui ao nosso final. Um forte abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e fique atento que tem um novo trimestre chegando já por aí. Deus abençoe vocês. A imagem está piscando, estou vendo aqui agora, mas creio que deu tudo certo aí. Vocês conseguiram nos ouvir perfeitamente. Você nos ajudando, a gente melhora os nossos equipamentos por aqui também. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.